Esse texto que nós acabamos de ouvir, a chamada missão dos 72, é antecedido por outro relato muito belo, que apresenta uma síntese de 3 casos de vocações. Vocações descritas lá em Lucas capítulo 9, versículos de 57 a 62. O primeiro e o terceiro, porque se apresentam, se oferecem a missão, e como o próprio Jesus nos menciona, no capítulo 15, versículo 16 de João, não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi e vos designei para que possais produzir frutos. O chamado do reino não é uma autoapresentação, não é tampouco uma autoescolha, mas é uma eleição, e essa eleição quem realiza é Deus. Deus escolhe aqueles que Ele quer, e os escolhe para estar com Ele, sim, para fazer a experiência dEle, a experiência do Senhor. Aparece em João capítulo 1, versículo 39, 2 outros casos de vocação. Primeiros discípulos de Jesus, ainda discípulos de João Batista, no texto de João Evangelista, que são chamados pelo Senhor, mas são chamados pelo Senhor para estar com Ele, no lugar que gera o estado de comunhão com o Senhor. Sim, porque não é somente, por isso Jesus rejeita o primeiro e o terceiro. Não é simplesmente uma autoafirmação, uma auto-entrega, mas um chamado de Deus. E aqui é interessante porque no terceiro caso, alguém está querendo seguir Jesus, mas olha para trás e não é capaz do radicalismo que a Bíblia menciona tão belo, no capítulo 19, versículos de 19 a 21 do primeiro livro dos reis, quando Eliseu, chamado por Elias, deixa o arado e segue prontamente. Quem é chamado pelo Senhor e olha para trás e não é capaz do radicalismo de Eliseu, não é digno do Senhor. Se não é capaz de se desapegar. E é por isso que o único caso dos 3, neste texto que antecede a missão dos 72, que está no capítulo anterior, no capítulo 9 de Lucas, nos versículos de 57 a 62, o único caso de vocação que é fruto do chamado de Deus, fazendo jus ao significado da palavra vocação, que vem do latim vocare, chamamento, um chamado, e este chamado é de origem divina. O único, infelizmente, não se dispõe. Por quê? Porque não consegue esta experiência tão plena e tão profunda, que vai ser o carro-chefe de toda a vida da igreja. O primeiríssimo mandamento da lei, o amor a Deus acima de todas as coisas. O amor a Deus com todas as faculdades biológica, psíquica e espiritual, com toda a existência. É toda a existência do homem, do ser humano, homem e mulher, que amando a Deus, é capaz de fato de prestar um culto que agrada o coração do Senhor. Esse culto tão esperado pelo Senhor. Pois bem, meus irmãos e minhas irmãs, vejam, como aqui esse texto de Lucas somente está em Lucas, porque Mateus descreve a missão dos 12. E a missão dos 12, no capítulo 10 do Evangelho de Mateus, é voltada para o povo do antigo Israel. Quando Jesus elege o colégio, escolhe os 12, é uma menção ao novo Israel que restaura a tradição das 12 tribos de Israel. E tem como norte, como objetivo, resgatar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Lucas é o único a mencionar este texto da missão dos 72. E essa missão dos 72 de Lucas está como objetivo destacar a presença e a ação missionária como uma prefiguração, como uma imagem profética
daquilo que aconteceria após a Páscoa do Senhor, porque toda ação missionária da igreja é como a vida sacramental. Toda ação missionária nasce da morte e ressurreição de Jesus. E o impulso, e o ímpeto, e a força para a missão na igreja, ela é fruto da descida do Espírito Santo, do derramamento do Espírito que é derramado, cumprindo aquilo que nos apresenta o profeta Joel. A grande efusão do Espírito lançou a igreja para a missão. Mas aqui Lucas faz um aceno pré-figurativo, está preparando, dizendo que existe uma ação que anda paralela à ação do colégio. Até porque Lucas também narra a eleição do colégio, a missão dos 12, mas de forma mais simples, mais simplória. Ele dedica mais tintas, com mais detalhes, a falar sobre a missão dos 72. E é isso que nós estamos, diante dos nossos olhos, observando. Existe também uma discussão. Alguns manuscritos dizem que se trata de 72, outros que a missão era composta por 70. E essas discussões, elas não mudam a nossa fé, mas é interessante perceber qual o objetivo que está por trás do texto, por trás de tudo aquilo que está sendo posto diante dos nossos olhos. Primeiro, para observar que a tradição judaica, então o texto hebraico usa, a base é o texto hebraico, claro que aqui nós estamos falando do grego, o evangelho foi escrito no grego, mas da tradição hebraica segue então a missão como sendo de 70. E por que 70? Porque a Bíblia menciona também em várias passagens, em várias ocasiões significativas. Por exemplo, o livro dos Números, capítulo 11, versículo de 16 a 30, quando Moisés comunica o seu espírito para 70 anciãos, compartilham da força, da autoridade de Moisés para julgar o povo de Israel. Esse juízo de autoridade dado aos anciãos aqui seria uma fundamentação para dizer que se trata da missão dos 70. Estes 70 seriam 70 homens que foram imbuídos pela autoridade, pelo Espírito de Jesus, para realizar a obra que o próprio Senhor estava realizando. Vejam, este número também, ele está baseado no texto de Gênesis capítulo 10, que fala na totalidade das nações pagãs. No hebraico, 70. No grego, 72. E por que o padre está mencionando isso? Porque do século III para o século I, antes de Cristo, a contagem do tempo é decrescente, do terceiro século para o primeiro, antes de Cristo, aconteceu uma primeira tradução do texto bíblico. Por quê? Porque com o famoso movimento da diáspora, quando muitos judeus saíram de Israel e se dispersaram pelo mundo, muitos foram assimilando o grego. Muitos já não falavam o hebraico, já não conheciam a letra hebraica. Daí nasce a necessidade de traduzir a primeira tradução das Escrituras, a chamada Septuaginta, ou tradução dos 70. Na verdade, 72. Porque, segundo a tradição, a tradução se deu por 72 homens durante 72 dias. Por isso ganhou esse nome, tradução dos 70, 72. Este também seria o fundamento para dizer que o texto está mencionando a missão dos 72. Estes 72 que devem traduzir a lei de Deus que a vida de Jesus ilumina, a lei de Deus que a vida de Jesus comunica a força, o Espírito de sua Páscoa, para que
essa lei de Deus seja estampada, seja assimilada no coração do homem. Não mais aquilo que dizem Jeremias e Ezequiel, não mais escrita em tábuas de pedra, mas postas no coração. Significa, não é simplesmente ouvir a palavra de Deus, como tantas vezes fazemos com distração, com a mente devaneando, pensando em tanta bobagem, se distraindo da igreja. Porque se tem uma hora que parece que nós entramos num lapso de memória, é a hora da palavra de Deus. Aparece sono, aparece fome, aparece sede, menino corre, grita, e a gente vai se dispersando por tudo. E a dispersão faz com que o coração se feche. E aquilo que diz Apocalipse capítulo 3, versículo 20, acontece. O coração fechado, Cristo não pode entrar. Ele bate a porta com a palavra, mas a dispersão impossibilita que esta palavra penetre. Penetrando vai ferir meu coração, vai ferir a minha vida, e ferindo a minha vida, vai acontecer um processo de conversão, de transformação. Uma transformação necessária na minha vida, na sua vida, na vida de todos nós. Bem, observe, meus irmãos e minhas irmãs, esse texto e essa missão dos 72, que é uma experiência antecipada, como disse antes, uma imagem, uma prefiguração do que aconteceria adiante, até porque nós sabemos que a palavra de Deus, que o anúncio do reino de Deus foi direcionado aos pagãos a partir da própria rejeição do povo judeu. No capítulo 3 dos Atos dos Apóstolos, versículos de 44 a 53, quando em Antioquia da Pisídia, o apóstolo Paulo pregando, tem sua pregação rejeitada da tradição hebraica, os descendentes de Abraão, os judeus. Paulo rejeita a pregar para os judeus e volta o anúncio da boa nova de Deus para os pagãos, os não-judeus, os chamados advindos da gentileza, os gentios, os não-judeus. E a partir daí, Paulo começa a anunciar aos pagãos e chega até nós. Paulo é o grande responsável pelo anúncio da palavra de Deus, da boa nova para nós. E aqui, o texto sagrado dá este imperativo missionário: eles são enviados. O verbo é envia-os. É o mesmo texto usado para João Batista, quando Zacarias, no capítulo 1 de Lucas, versículo 76, fala sobre João Batista. Ele fala que aquele menino deve ir para preparar um povo disposto. A missão de João Batista é preparar os corações para a chegada do Messias. Como os discípulos são aqui enviados para preparar os corações para acolher a boa nova de Jesus, a pessoa de Jesus. Como de certa forma esta missão de João Batista é um pouco a nossa também. Nós temos um pouco dessa missão de João, porque a nossa missão deve ser uma missão que leve os outros a estarem com o Senhor, a conhecerem Jesus, conhecendo, amem Jesus, amando, adorem Jesus e sigam o Senhor dentro da igreja. É aquilo que Paulo falou hoje na carta aos Gálatas, sobre a novidade do cristianismo. Uma novidade pautada na fé da pessoa de Jesus, no novo Israel, que é a igreja, onde a comunidade vai crescendo na escuta da palavra de Deus, meditando a palavra de Deus e assimilando na vida esta palavra. A palavra de Deus ela é lançada, como o texto sagrado apresenta, do semeador, lançada sobre tantos campos, como aqui está lançada, como quem está em casa está recebendo a palavra, mas nem todos vão absorver da mesma forma. Primeiro, porque nem todos colocam as condições necessárias, porque muitos se fecham, porque muitos tratam a palavra de Deus como um amuleto de superstição, e não como aquilo que ela de fato é: espada de dois gumes, que vai podando, arrancando as impurezas da vida, do coração, e permitindo que a vida de Deus cresça em nós. Sim, meus irmãos, é essa experiência que nós somos chamados. E vejam, o próprio grande profeta Malaquias já mencionava isso no capítulo 3, versículo 1, falando de João Batista. Agora, poderia ser atribuído também aos discípulos.
eu vou enviar antes do dia do Senhor o meu mensageiro. Nós somos estes mensageiros, enviados antes da chegada do tempo do Senhor, antes da vinda do Senhor, antes que Ele venha para estabelecer o seu reino de forma definitiva. Este envio missionário é um envio que servirá para nos salvar e nos condenar. Porque ninguém poderá dizer que não teve acesso à palavra de Deus. A missão é esta porta que se abre para a salvação eterna, mas poderá fechar também. Se nos fecharmos a esta porta, teremos então decidido a nossa própria condenação. Fechados a salvação não penetrará na nossa vida, não transformará a nossa vida. E se não somos transformados, estaremos caminhando para a condenação. Meus irmãos e minhas irmãs, vejam, observem como o texto sagrado menciona a importância de um desprendimento, sim, material, são as orientações para os missionários. Apesar de que estes devem viver da palavra, a missão deve manter aqueles que devem se colocar a serviço do reino de Deus. A própria palavra de Deus menciona sobre isso. O operário é digno do seu sustento. Como a estrutura governamental de uma cidade, de um estado, de um país, ela é mantida por meio de tributos, para que aqueles que lá estão exerçam a função de funcionário do povo. Assim também aqueles que estão a serviço da missão devem ser pela missão mantidos para servirem o povo, para que este povo chegue à comunhão plena com Deus, o céu. Este é o grande objetivo da missão, é permitir que se restabeleça com o Senhor uma comunhão. E é impressionante porque aqui há um ordenamento, se comunique a paz. O Salmo 122 fala sobre a paz. O profeta Isaías menciona a paz de forma tão poética. Quão formosos sobre os montes estão os pés, pisam os pés que proclamam, que anunciam, que comunicam a paz. Isaías 52, versículo 7. Mas qual é a paz? Não é a paz convencionada pelas nações. Esta paz é a paz que vem do Cristo morto e ressuscitado. Esta paz é a que nós recebemos no batismo, quando rompemos com a inimizade e abrimos uma comunhão com o Senhor, abrimos um vínculo de comunhão com Deus. Esta paz nós recebemos todas as vezes que nos alimentamos da sua palavra e fazemos a sua palavra o norte para as nossas vidas, para as nossas atitudes, as nossas decisões. Esta paz é aquela que nós recebemos no perdão dos pecados por meio do sacramento da penitência, a confissão. Ali a paz é restabelecida, porque paz não é uma simples convenção, porque alguém poderia vir e tirar. A paz é comunhão de alma. A paz é comunhão com o Senhor. É uma comunhão de vida. E vejam, para comunicar, o autor sagrado usa uma metáfora da colheita. E é impressionante porque essa imagem está presente também em outros autores, outros profetas. Não somente Isaías na imagem da paz, mas o profeta Joel, o profeta Jeremias, o profeta Amós, mencionam o tempo do juízo de Deus como a messe. A messe é uma plantação de cereais maduros, a ponto de serem recolhidos. E o que é necessário? Qual o processo de tudo que se dará? Se dará a debulha, é justamente a extração do grão. O joeiramento significa quando se faz a distinção do grão e da palha. O Senhor pede para que se suplique, se fale com o Pai, que é o Senhor da messe, que é o dono da plantação. Que fale com o Senhor da plantação, que envie operários, porque infelizmente são poucos. Porque os operários, infelizmente ainda não entenderam aquilo que disse Paulo: ai de mim se eu não evangelizar. Nós temos pessoas, infelizmente, muitas vezes
na vida comunitária para a apresentação pública, mas para o serviço missionário são poucas que se colocam. Poucas entendem que a missão, ela é natureza da igreja. A igreja é por natureza missionária. É como uma pessoa apaixonada, uma pessoa que encontrou o Senhor, ela sente a necessidade de comunicar este amor. Ela quer levar outras pessoas a fazerem a experiência que elas fizeram. Por isso que a missão não é uma propaganda. O missionário não é um propagandista, não é um proselitista, não é alguém que vai fazer um comercial, não é alguém que vai negociar adesão a todo preço, que vai fazer concessões para que você seja católico, para que você esteja na igreja. Isso não é cristianismo. Veja que São Paulo, na carta aos Gálatas hoje, corrige dizendo que a glória do cristão é a cruz, que o fundamento do anúncio de Jesus Cristo é a cruz, não é a ressurreição. A ressurreição ilumina a cruz. A ressurreição nos diz que a cruz não foi o ponto final. Mas o que vai exercer um discernimento no mundo é a cruz, porque na cruz o mundo é julgado, o discernimento da humanidade acontece. O anúncio do Evangelho não é tirar fotografia com ninguém, não é pegar na mão de ninguém. O anúncio do Evangelho é testemunhar Jesus. Os dois temas principais da primeira carta de São Paulo aos Coríntios é a instituição da Eucaristia no capítulo 11 e o anúncio do mistério da ressurreição no capítulo 15. Todos os dois casos, Paulo começa dizendo que transmite aquilo que ele recebeu. Então, o que é ser um missionário? É ser alguém que transmite aquilo que recebeu. E transmite com palavras e exemplos. Transmite com a vida. Se eu estou na comunidade e volto para casa e a minha vida continua da mesma forma, eu não entendi nada. Se eu somente lembro do Evangelho e das coisas de Deus quando estou passando dificuldade na vida, como se fosse um amuleto, como algumas pessoas recorrem à casa de curador, vai à mesa branca de espiritismo, procura signo, tantas outras bobagens. Aqui um parênteses, você já viu uma figura dessa rica? Você já viu um curador rico? Você já viu alguém que vive fazendo adivinhação rico? E por que pode ensinar você o caminho da riqueza? O segmento de Jesus não é nada disso. O segmento de Jesus é uma experiência com Ele, que começou no dia do batismo. E que a gente vai amadurecendo todo domingo, na liturgia, por meio do anúncio da palavra de Deus e do sacramento da Eucaristia. Por meio dessas duas dádivas, a minha vida vai sendo transformada. A minha vida vai se renovando. E você vai ver gente que vai lhe ridicularizar dentro e fora da igreja. Porque nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu. Tem gente dentro da igreja que acha que qualquer exigência a mais é fanatismo. Porque não se deixa ferir pela palavra de Deus. Vive de aparências. E a aparência não salva ninguém. Aquilo que não penetra o coração não transforma a vida. E se não transforma a vida continua a mesma. E sabendo da verdade e sujeitando minha vida ao mal, eu estou me sujeitando à condenação. Eu estou sujeitando a minha vida completamente à condenação. O que ainda não entendi. O caminho do reino de Deus, da cruz de Jesus Cristo, é um caminho de discernimento. Ou eu levo as coisas de Deus a sério, ou brincar com as coisas de Deus é grave. Tem um preço, é a condenação. Não se brinca com as coisas de Deus. Com as coisas de Deus se leva a sério. E vejam, meus irmãos e minhas irmãs, como na ótica da fé, a colheita ela é abundante, é sinal de bênção. Deus abençoou. Agora, a abundância exige de mim uma resposta. Nós estamos agora neste mês dedicado à conscientização do dízimo, que se trata sempre sobre as primícias, uma tradução que vem da tradição do antigo Israel, quando se oferecia a primeira parte de tudo aquilo que se arrecadava.
Claro que hoje o dízimo nós não compreendemos desta forma, mas compreendemos a partir da experiência de algo que eu sacrifico diante do altar de Deus como sinal de fé, de amor. Porque tudo eu recebi de Deus: inteligência, sabedoria, discernimento. Deus abriu o caminho, me deu oportunidades. E agora, quando eu pego parte do que tenho, uma primeira parte, de acordo com aquilo que eu tenho, que realmente disponho, e sacrifico e entrego diante de Deus, eu estou justamente reconhecendo que Ele me concedeu tudo. Como a liturgia, a missa dominical, ela santifica o meu tempo, a minha semana, o meu dízimo, aquilo que dou a cada mês diante do altar do Senhor, santifica os bens que eu adquiri durante aquele mês. Esse sacrifício é sintetizado pelo dízimo e pela Eucaristia. As duas atitudes que a palavra de Deus hoje nos coloca. Essa capacidade de desprendimento. E por quê? Porque onde está o teu tesouro, lá está o teu coração. Porque nós somos convidados a juntar riquezas e tesouros, como diz o Evangelho, o próprio Jesus, onde a traça e a ferrugem não destroem. E o dízimo não é um compromisso com o padre da paróquia. O dízimo não é um compromisso com uma realidade de ética, porque eu sou católico, eu vou e coloco o dízimo. Ou para que a consciência não esteja pesada. Não. Dízimo é um ato de amor e fé e que expresso a Deus. É com Deus. Não existe outro feedback. A resposta é simplesmente uma resposta que dou a Deus. Ele não é um termômetro de insatisfações, um termômetro quando não gosto disso ou daquilo. O dízimo não é uma carteira, um instrumento para barganha. Agora eu dou o dízimo, eu tenho direito a isso e aquilo na igreja. A igreja não é um clube. A igreja é um sacramento de salvação, porque ela nos dá Jesus. O dízimo que eu dou, eu consagro adorando a Deus, desde o órgão mais sensível que tenho, o bolso. Porque para muitos o Deus é o dinheiro, é Mamon, do qual surgiu o money. Ele o Deus. Como para algumas pessoas o Deus é o marido, para outros é a mulher, para outros é o filho, para outros é o trabalho, é o carro, é o celular. E Deus que é ciumento, e o ciúme de Deus não é como o nosso, os ciúmes humanos de possessão é zelo. Deus não admite que nós venhamos a dividir o altar do nosso coração com nada. Qual é o primeiro mandamento? Amar a Deus acima de todas as coisas. Acima de tudo. Acima de todos. Se o seu marido ocupa o lugar de Deus, você é um idólatra. Tem mulher que só falta morrer para sustentar o marido. Sofre. Passa vergonha. E não entendeu ainda o caminho do céu. Tem homem que faz de tudo, cumpre todas as atitudes mesquinhas da mulher. Aquelas atitudes, aquelas coisas pequenas. Qualquer coisa está sentida, qualquer coisa está magoada. Tem que ser o centro da vida de um cristão, é Cristo. Pais que fazem tudo pelos filhos e acabam fazendo nada. Não dão limites. Tem gente até dentro da igreja que não sabe educar a própria família. Porque numa família onde um filho e uma filha passa pela autoridade do pai, já perdeu todas as referenciais religiosas. O culto que presta a Deus é vazio. Eu tenho tudo, eu viajo, posso ir no sul do país, posso fazer tudo o que quero. Quando chego diz, não posso.
compra roupa de marca, gasta dinheiro com tudo que se possa imaginar, mas não tem para agradecer a Deus. E ainda ousa dizer, eu amo a Deus. De como? Ama como? Onde? Que amor é esse que não se verifica, que não se consegue alcançar, que não se vê? Meus irmãos e minhas irmãs, é Deus que nos envia, é o eu sou. Esse eu sou que é Deus, essa autoapresentação de Deus a Moisés no capítulo 3 do Êxodo, e que nos envia sim como missionários, como testemunhas habilitadas para manifestar ao mundo a presença de Deus. Sim, conscientes de que vamos levar ao mundo a paz de Cristo, que é o Cristo morto e ressuscitado, é a comunhão com Ele, uma interpretação do Salmo 122. Sim, vamos levar ao mundo a esta experiência de reconciliação e perdão. Mais um detalhe, esse mesmo envio é um envio consciente. Jesus nos deixa cientes do que vamos enfrentar. O Salmo 91 diz que aquele que é fiel será capaz de passar por cima de cobras e serpentes. Próxima sexta-feira a igreja celebrará a memória de São Bento. Quanta serpente venenosa que precisa ter o veneno extraído, que se morder a língua é capaz de morrer. Nós vamos vivenciar essa realidade de enfrentamento, porque o mundo está envolvido pela presença do mal. O mundo está envolvido pela presença do mal. Jesus não nos engana. Iremos como cordeiros para o meio de lobos. Mas a palavra de Deus também adverte, em Lucas 10, versículo 7. A palavra de Deus nos adverte claramente. Primeiro, que não jamais será atado a boca ao boi quando ele pisar o grão. Como também o próprio texto sagrado de Lucas 12, versículo 7, diz que até os cabelos da cabeça estão todos contados. E no 21, versículo 18, também o mesmo autor diz, mas estes cabelos, nenhum fio se perderá. Sim, nós somos um pequeno rebanho. O mundo não ama Jesus. O mundo não ama o cristianismo. O mundo se sente ameaçado pela presença dos cristãos. O mundo se sente ameaçado pela presença do evangelho. Somos este pequeno rebanho, um rebanho muito pequeno, muito frágil, enviado em missão como este pequeno rebanho, fraco, pobre, mas que tem a assistência do Espírito Santo. Esse rebanho que é lançado ao mundo para testemunhar a pessoa de Jesus. Esse rebanho que terá autoridade de pisar serpentes e escorpiões. Este rebanho que receberá autoridade até para exercer o dom de cura. E tantas são as curas que a palavra de Deus realiza. Curas estas que Jesus concede a quem Ele quer. Não é como o diabo disse em Lucas capítulo 4, versículo 6, que ele recebeu o poder e daria a quem quisesse. Os discípulos profetizam a queda de Satanás. Jesus diz, eu vi o diabo cair como relâmpago. Recordemos que Lúcifer quer dizer anjo de luz. E este que é adversário, cujo termo Satã significa isso, o adversário, o inquisitor. Este adversário é que se colocou diante de Deus, lá em Jonas capítulo 1 e capítulo 2, para acusar, para ir contra, como um fiscal, buscando levar aquele justo, lá em Jó, buscando levar o justo Jó, capítulo 1 e capítulo 2, o justo Jó, à destruição, vai ao trono de Deus, pedir autoridade, pedir licença, para pôr Jó à prova. O diabo é isso, ele veio para roubar, matar e destruir, diz o evangelista João, mas o que Jesus faz na vida de quem abre o seu coração? Jesus salva, Jesus concede a vida nova. Sim, meus irmãos e minhas irmãs,
Qual deve ser nossa preocupação? Não é com os efeitos fantásticos, como os discípulos disseram, não estavam preocupados com o resultado da evangelização. O que se preocupavam? Preocupava seus corações tão somente os acontecimentos de fato especiais, os acontecimentos catastróficos, todos os espíritos, estes mesmos que há pouco não conseguiram expulsar, fazer o exorcismo de um menino, dizem que agora todos os demônios de fato se submetem. Jesus diz, esta não deve ser a preocupação. Não é simplesmente estar preocupado com o coração, não basta somente submeter o inimigo de baixo, mas é a capacidade, sim, é necessário pertencer ao reino que está lá em cima. E pertencer ao reino que está lá em cima significa assim, meus irmãos e minhas irmãs, aquilo que disse o livro do Apocalipse, no capítulo 5, versículo 3, é ter o nome escrito no livro da vida, no livro da salvação. Esta deve ser a nossa única e verdadeira e digna preocupação, a salvação eterna. Porque o que é que adianta o homem ganhar tudo, se a vida de alguém, diz o Salmo, se durar muito, talvez os mais velhos chegarão a 80 anos. A maior parte é ilusão e sofrimento, diz o salmista. Então o que é que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a vida eterna? O que adianta? Tanto dinheiro, tanto poder, tanto prestígio, se tudo isso termina numa fossa, num buraco, num orifício de 3, 4 metros, coberto de barro. Porque todos nós, sem Deus, somos somente pó e voltamos ao pó. Mas com Deus, passaremos pela condição de pó, mas tem uma vida verdadeira, esperada para nós, esperando por nós, em Cristo, no céu. Louvado seja nosso Senhor e amado Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus, Pai.